Ah, queridão, como é gostoso estar aqui na presença do Senhor e receber uma promessa dessa, que Deus vai fazer algo novo. Eu quero estar aberto para a novidade de Deus, eu quero estar aberto para tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Você também quer? Você quer isso na sua vida, queridão? É verdade, nós temos passado dias difíceis, dias de lutas, dias de pandemia, dias de incertezas, não sabemos o que vai acontecer amanhã, é algo assim muito relativo. Mas o nosso Deus, Ele não muda. Quando começou essa pandemia, Mara, quando começou essa pandemia, Deus falou claramente comigo, lá em Isaías capítulo 6, foi algo assim. Começou a pandemia, Deus ministrou uma palavra para mim, que Ele continua reinando soberanamente, independente de pandemia, independente de qualquer coisa. Ele continua reinando, e que Ele reine na sua vida, queridão, que Ele reine lá na sua casa, na sua família. E Deus colocou no meu coração uma série de mensagens, viu, André? Hoje é a primeira parte apenas desse sermão. Eu estava participando do Summit aqui, irmãos, sentado mais ou menos onde estão vocês aqui, e Deus falou claramente, enquanto o Summit acontecia, Deus falando comigo sobre Atos 27, que Deus quer falar com a igreja. Entenda isso, meu queridão. Deus quer falar conosco como superar as tempestades da vida. Então, se você veio aqui, hoje a primeira parte desse sermão, nas próximas vezes que eu estiver vindo pregar aqui, eu vou dando sequência. Não é uma sequência semanal, mas é uma sequência das vezes que eu estiver aqui pregando, onde serão 3 sermões, e o primeiro deles nós vamos ver hoje à noite, nesse momento. Como superar as tempestades da vida. Deus quer nos ensinar como superar essas tempestades. As tempestades vêm sobre nós, as tempestades elas muitas vezes nos pegam desprevenidos, e a palavra do Senhor quer nos ensinar como superar essas tempestades. Entenda isso. E eu quero desafiar você a colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor recomenda para nós. Porque aquilo que você coloca em prática da palavra do Senhor, querido, a diferença, é uma grande diferença na nossa vida quando nós aplicamos a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 27. Toda a série desses 3 sermões é baseados em Atos 27. E o tema desse sermão é superando as tempestades da vida. Essa parte primeira. E em Atos 27 nós vamos encontrar algumas verdades que nos capacitam a enfrentar as tempestades da vida. E Atos 27, meu queridão, é a narrativa da viagem de Paulo, onde ele sai de Cesareia em direção a Roma. Então é uma viagem de um navio, onde eles enfrentam grandes tempestades, onde eles ficam um barco à deriva, onde eles perdem todas as cargas do navio, e chega um momento que aquele barco ele entra em naufrágio, e eles são salvos milagrosamente. Então nesse trajeto entre a cidade de Cesareia, o capítulo 27 de Atos diz da partida da cidade de Cesareia até chegarem numa ilha chamada Malta. E nós vamos aprender os bastidores, presta atenção nisso, os bastidores da tempestade que Paulo enfrentou. Muitas vezes nós fazemos uma leitura rápida e não vamos pegando os bastidores daquela tempestade. E nos bastidores existem princípios tremendos que nós podemos aplicar na nossa vida. Antes do capítulo 27, no capítulo 25, Paulo ele é julgado lá em Cesareia e ele apela para César. Quando ele apela para César, isso quer dizer o seguinte, que ele ia ser julgado em Roma. Por isso que ele foi levado naquele navio para Roma. Ele deveria fazer uma viagem, meu irmão, de aproximadamente de Cesareia até Roma. Escuta isso, 3.000 quilômetros num navio. Você imagina um negócio desse? Você passar, Charles, 3.000 quilômetros num navio com aquelas dificuldades que não é um transatlântico dos dias de hoje, meu queridão. É um navio com muitas dificuldades. Então era uma viagem comprida, Lidiane, uma viagem que ia demorar muitos dias, 3.000 quilômetros dentro de um navio. E é isso que nós queremos aprender. Quem já andou de barco, de navio? Quem já andou de barco, de navio? Quem já andou? Já andou? Já andou? Olha, uma boa parte dos irmãos já andaram de barco. A primeira vez que eu fui andar num barco na minha vida, eu contei essa experiência aqui no Tadel, irmãos. Desesperador, Clide. Nós estávamos em Santos, e aí um tio meu falou assim, vamos para o Guarujá. E aí nós vamos lá para o Guarujá, vamos de barco. Ah, meu irmão. Aí apareceu um barquinho lá, Charles, e nós começamos a entrar naquele barquinho, e foi entrando 1, foi entrando 2, 3, 7, 10, 30, 40 pessoas naquele barquinho, Ivete, aquele barquinho ficou assim. Logo da saída eu falei, esse negócio não vai dar certo. O desespero, eu falei, você tem certeza que nós vamos atravessar para o outro lado nesse barco cheio de gente?
meu queridão, aí aquele barco sai. E aí, ó, primeira onda que vem, já começa a entrar água dentro daquele barquinho. E havia mais outra, meu irmão, bateu um desespero no meio da travessia. O piloteiro falou assim, joga água para fora, joga água para fora. Mas como que eles vão jogar água para fora? Não tinha nenhum balde ali, irmãos. Todo mundo desesperado, jogando água para fora ali, naquele barquinho. Quando o barquinho chegou lá do outro lado, eu falei, ufa, nunca mais eu ando nesse barco aqui. Que terrível, meu irmão, aquela travessia. E aí quando eu estava pensando nesse texto, Claudião, eu lembrei lá quando eu acho que essa experiência foi quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, naquela travessia de Santos para o Guarujá, que desespero. Aí eu fico imaginando o desespero daqueles irmãos que ficaram vários dias numa travessia enfrentando tempestades. E fazendo analogia, irmãos, preste bem atenção, nós vivemos dias de tempestades, essa é a verdade. Nós vivemos dias difíceis, dias complicados. E muitos dias complicados. Nós estamos numa pandemia, mais de um ano, indo para quase 1 ano e meio de pandemia, e fazendo analogia com essa viagem do apóstolo Paulo. E Deus te trouxe aqui para você entender isso. Presta atenção, igreja. Deus quer te capacitar a você superar essa tempestade que você tem enfrentado. Essa é a viagem que eu convido você, para que você entre nesse barco da fé, irmãos. Atos 27... é um navio, um barco da fé. E eu quero convidar você num exercício de criatividade, entrar nesse barco, entrar no barco da fé. Talvez tempestades maiores virão para frente, mas não importa o que venha acontecer, você precisa estar dentro do barco da fé. E eu quero falar para você com toda a convicção. Somente pela fé, o crente, o discípulo do Senhor Jesus vence as tempestades da vida. Somente pela fé. Você precisa estar dentro desse da fé. Você precisa, meu irmão, entender que Deus tem um barco para você, para que você possa atravessar essa tempestade. As lutas virão, mas você continua firme nesse barco da fé. E eu quero desafiar você que o convite é para você entrar nesse barco de Atos 27, navegar com Paulo e seus amigos nessa viagem desafiadora. Você está pronto para embarcar? Você está pronto para embarcar no barco da fé? Você está pronto? Ou você está pronto ou você vai ficar do lado de fora do barco da fé? Se você está pronto, meu irmão, a âncora já foi erguida, as velas já foram hasteadas, o barco está saindo em direção aonde, pastor Leno, o Espírito Santo quer ensinar a igreja a vencer, a superar as tempestades da vida, mas você precisa estar no barco da fé. Esse é o convite. Esse é o convite para você estar compreendendo, aprendendo algumas verdades que somente pela fé nós vamos aprender a superar as tempestades da vida. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui no texto, meu queridão, na verdade, o texto começa lá em Atos 27, mas há 2 anos antes daquela viagem, 2 anos antes, nós encontramos fora do texto a primeira verdade que nos ensina a como tomar posse das verdades que nos capacitarão a vencer, a superar as tempestades da vida. A primeira verdade é tomar posse das promessas de Deus. Você pode repetir comigo e falar assim, eu preciso tomar posse das promessas de Deus. Agora você pode falar com toda a fé, em oração, repita assim comigo, eu preciso. Ou em oração, meu irmão, eu preciso. Senhor, eu preciso tomar posse das promessas que o Senhor tem preparado para a minha vida. A primeira verdade, irmãos, para vencermos as tempestades, para superarmos as tempestades da vida, você precisa de uma promessa de Deus. Entenda isso. Nós acabamos de cantar que o nosso Deus é um Deus de promessas. Um Deus que tem promessas maravilhosas. E 2 anos, entenda isso, irmãos, olha, 2 anos antes, aproximadamente 2 anos antes dessa viagem começar. Essa viagem começou lá em Atos 27, 2 anos antes. Meu queridão, o apóstolo Paulo, ele estava lá em Cesareia, sendo julgado pelos judeus e pelos romanos. E aí antes, 2 anos antes, quando ele estava lá em Jerusalém, o Senhor veio para ele lá em Atos capítulo 23, versículo 11. E a palavra do Senhor disse, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ele estava passando um momento muito difícil na vida dele, quase para ser morto. E quando naquela noite, meu queridão, a situação estava muito difícil, o Senhor vem a ele e traz uma palavra. E diz para ele, olha, da mesma maneira que você testificou aqui em Jerusalém, eu vou levar você para Roma. O que eu aprendo com isso, meu querido? Não importa a circunstância, não importa a dificuldade,
dificuldade que ele iria passar, Deus levaria Paulo para Roma. O que tem isso a ver com a minha vida e com a sua vida? Paulo, irmão, presta atenção. Paulo, no meio das tempestades da vida, ele se guiava por uma promessa de Deus. A promessa de Deus, entenda isso, é o combustível da sua fé. Para que a hora que vem a luta, vem a dificuldade, você, irmão, você precisa ter uma promessa de Deus. Para colocar fé na promessa do Senhor Jesus. E é isso que Paulo tinha. Paulo tinha uma promessa. Ele ficou 2 anos preso em Cesareia. Passaram meses, passaram muito tempo. Mas ele cria que a promessa do Senhor se cumpriria na vida dele. E no meio dessa tempestade que nós temos vivido, qual é a promessa que você tem se alimentado? Por isso eu quero desafiar você, meu queridão, a todos os dias, ter um tempo a sós com Deus. Que você tenha um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Deus quer fazer algo novo na sua vida, através de uma restauração da sua vida de oração e da sua vida de leitura da palavra. Nós precisamos, meu irmão, encontrar na palavra do Senhor as promessas que serão combustíveis para a nossa fé. Eu lembro, querido, que quando eu e a Tânia, nós ganhamos a nossa filha Tayane, nós éramos marinheiros de primeira viagem. Irmão, bota uma menina que chorava 24 horas por dia. Quem já teve uma criança chorando em casa 24 horas por dia? Já teve, né, meu irmão? Sabe o que eu estou falando, né? Irmão, a gente dava comida, trocava fralda e aquela menina não parava de chorar. Irmão, Ivete não sabia mais o que fazia. Eu ia para o trabalho, deixava a Tânia em casa e a Tayane só chorava. Levava no médico, irmãos. Levamos a Tayane uma vez, quase meia-noite, aqui no Hospital São Lucas, aqui na Afonso Pena. E aí ela entrou no consultório do médico e parou de chorar. Falei, meu Deus, só chora em casa. A hora que eu trago no médico, o médico começa a examinar. Eu falei, essa menina não tem nada. Eu falei, meu Deus. E ela não parava de chorar, e chorava, e chorava, e chorava. E o médico falou, dá um leite para ela, talvez ela esteja com fome. Compramos o leite e nada. E só chorava. Aí um dia, meu queridão, presta atenção nisso. Um dia eu estava lá na minha casa, e aí orando, buscando o Senhor, clamando por Deus. Aí parece que a Bíblia, irmão, se abriu para mim, Romanos capítulo 8, versículo 28. E o versículo saltou entrou no meu coração, entrou na minha alma, Romanos 8, 28, que a palavra do Senhor diz, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu dei um salto, eu falei, é isso, é palavra de Deus para mim. E eu acreditei naquela promessa, meu irmão, e eu acreditei, eu falei com choro, sem choro, eu vou viver através dessa promessa. E eu descia, nós morávamos ali na 13, eu descia ali na 13 em direção a 26, onde eu pegava o ônibus para trabalhar, todos os dias, debaixo daquela promessa. E eu falava comigo mesmo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Na hora que ela chorava, meu queridão, mais um grito da Tayane, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E eu vivi aquela promessa muitos meses da minha vida. E aquilo ali me fortaleceu. Ela continuou chorando, chorou muito tempo ainda. Mas o meu coração estava em paz, porque eu tinha uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Você não pode sair daqui, meu queridão, sem fome de encontrar uma palavra de Deus para você. Todos os dias da sua vida, Deus tem uma promessa para revelar na sua vida. Todos os dias da sua caminhada, Ele quer falar com você. Ele alimenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus mesmo citou um texto de Deuteronômio, e ele fala, quando ele foi tentado por Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu quero desafiar você. Você quer enfrentar tempestades? Você precisa da palavra de Deus, a espada do Espírito. Você precisa da promessa do Senhor. Queridos, é como se você fosse para a guerra. Você está enfrentando uma grande guerra, uma grande batalha, e você não está com a sua arma principal, que é a espada do Espírito. É a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. E eu quero desafiar você a entender isso. Que amanhã eu quero desafiar você a mudar, meu irmão, mudar mesmo o seu tempo a sós com Deus. Que antes de você sair de casa, você tenha um tempo precioso com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. E quando você, meu queridão, quero desafiar você a orar a própria palavra.
Você pode orar com a Bíblia aberta, orar um salmo, orar um texto que Deus está falando com você, falando, o Espírito Santo, faz isso na minha vida. Queridão, olha aqui para mim. Deus tem promessas sobre a sua casa. Deus tem promessas sobre a sua vida. Deus quer fazer algo novo. Quando eu vi a nossa irmãzinha falando assim que Deus tem algo novo, é porque Deus tem algo novo poderoso para fazer através de uma promessa na sua vida. Se eu quero vencer tempestades, Paulo tinha uma promessa. Ele sabia que poderia vir tempestade, poderia vir qualquer situação. Deus levaria ele para Roma. Muitas vezes, irmãos, a promessa parece que demora a se cumprir. Quem são os solteiros aqui? Os solteiros, levanta a mão aí, levanta os solteiros aí. Não faz mãozinha de jacaré não, levanta a mão lá em cima mesmo, levanta a mão lá em cima. Ó, Deus tem promessa para você, queridão, queridona. Deus tem promessa, na hora certa vai vir o homem e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Pode demorar, a promessa parece que vai demorar, mas ela vem na hora certa na sua vida. Eu quero desafiar você a parar de andar por vista. Ei, parar de andar com todo respeito. Os noticiários valem a pena, você ficar por dentro daquilo que está acontecendo, mas muito mais importante do que você dar valor para o noticiário, é você dar valor para a palavra do Senhor, para a promessa que o Senhor tem preparado sobre a sua vida. E eu repito, a mesma promessa que Deus ministrou para mim, eu profetizo sobre a sua vida, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. A pandemia vai cooperar para o seu bem, meu queridão. Essa luta que você tem enfrentado vai cooperar para o seu bem. Você, meu queridão, tem um Deus que é caminho no teu deserto, luz na tua escuridão. Esse é o Deus de promessas. Se eu quero vencer as tempestades da vida, a primeira verdade que eu preciso viver, eu preciso viver com uma promessa de Deus. E quando você tem uma promessa de Deus, aí você encontra pessoas que estão passando por dificuldade. Aquilo sai naturalmente da sua vida, sai do seu coração, a promessa que você tem vivido. Agora, quando nós não temos uma promessa, nós passamos por algumas situações que a gente não sabe nem o que falar. Meu Deus, o que eu vou falar diante dessa situação? Mas quando você tem uma promessa de Deus, a promessa de Deus começa a queimar no seu peito, meu queridão. Começa a queimar lá na sua alma. E, queridão, Deus está querendo te levar nesse momento a entender isso. Que nós precisamos enfrentar as tempestades, nós superamos as tempestades, tomando posse da promessa de Deus. Amém? Quem entendeu isso, meu irmão? Quem entendeu? Você entendeu? Então agora é contigo. Que todos os dias da sua vida, presta atenção, todos os dias da sua vida, sejam dias onde você venha tomar posse da promessa de Deus. Uau, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui no texto, e aí começa no texto propriamente dito. A primeira verdade é que eu preciso tomar posse das promessas do Senhor. A segunda verdade, eu preciso ter amigos verdadeiros durante toda a viagem. Ter amigos verdadeiros durante toda a viagem. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Por mais experiente que era o apóstolo Paulo, nesse momento da vida do apóstolo Paulo, ele já era muito experiente. Ele já tinha enfrentado vários naufrágios, ele já tinha passado por muitos países, ele já tinha quase morrido várias vezes. Você sabe o que ele aprendeu? Presta atenção, irmãos. Paulo aprendeu um princípio. Ele sabia que ele nunca deveria andar sozinho. Entenda isso. No meio da tempestade, você precisa ter amigos verdadeiros durante toda a viagem. Era o apóstolo Paulo. Era o grande apóstolo Paulo. Mas ele sabia que não podia andar sozinho. E nós vivemos uma geração, um momento, onde as pessoas estão se escondendo dentro de casa, dentro das suas cavernas e procurando muitas vezes andar sozinho. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você, sai da caverna. Isso não quer dizer nada de distanciamento social, não estou falando, meu irmão, para você se cuidar, não é nada disso. Eu estou falando que muitas vezes nós queremos nos esconder em cavernas e ficarmos lá sozinhos. Deixa eu aqui no meu cantinho. E Deus está dizendo para você, olha, eu tenho vidas que querem caminhar com você, vidas que vão te ajudar e vidas que serão amigos verdadeiros na sua caminhada. E você também tem a oportunidade de ser um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira
para pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. Olha no texto, meu queridão. Olha que coisa linda e maravilhosa. Atos 27, versículos 1 e 2. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, ou seja, quando ele apelou para César e aí foi mandado no navio para a Itália para ser julgado em Roma, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Quem faz essa narrativa é Lucas. Quem escreve o livro de Atos é Lucas. Então Lucas está fazendo essa narrativa. Então pressupõe que estão nesse navio Paulo, Lucas e o terceiro amigo. E saímos ao mar, estando conosco, olha o nome bonito para você colocar no seu filho, irmão. Aristarco, ou uma menina, já pensou uma menina? Aristarca, olha que coisa linda. Então tinha nesse navio Paulo, a equipe missionária, Lucas, que estava fazendo a narrativa, e Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Os historiadores dizem que provavelmente Aristarco foi ganho para Jesus pelo apóstolo Paulo, na viagem missionária que ele foi em Tessalônica. E esse Aristarco, meu queridão, ele deixou de ser apenas um amigo, deixou de ser apenas um discípulo, para ser um companheiro de viagem. Um amigo, para o que deve é. Aristarco era um discípulo companheiro de viagem. O que nos ensina aqui que nós precisamos ter amigos verdadeiros. Em várias situações, o Aristarco colocou o pescoço, a vida dele em risco, para proteger o seu amigo Paulo. Lá em Atos 10, 29, quando eles estavam em Éfeso, olha o que diz o texto aqui, Atos 19, 29. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco. Imagine ter um amigo que ele está disposto a dar a sua vida por você, a te defender, a não te julgar, a dizer para você, meu queridão, eu não posso resolver todas as coisas, mas eu estou aqui com você para o que der. Esse era o Aristarco, um companheiro, para o que deve é. E no meio da tempestade, eu preciso ter amigos verdadeiros para o que der e vier. A pergunta que eu faço para você, você tem um amigo desse? Ou uma amiga dessa? Ou você é um amigo desse? Ou uma amiga dessa? Alguém que, não importa a circunstância, eu amo meu amigo, eu amo meu irmão, eu amo essa pessoa e eu estou junto com ele, porque deve é. Agora o que mais me emociona, queridos, está lá em Colossenses 4:10, entenda isso. O preso era Paulo. Aristarco não tinha nenhuma condenação. E ele se fez de preso para estar junto com seu amigo. Você imagina esse nível de amizade? No nosso sistema penal, algum advogado pode explicar isso melhor que eu. Isso não pode acontecer. Hoje não pode acontecer isso. Mas naquele sistema penal do Império Romano, era possível alguém que não era condenado ficar junto do preso. Aristarco não tinha nenhuma condenação, mas ele se fez de preso para ficar junto com seu amigo, para o que der e vier. Irmãos, esse é o Evangelho. Nós vivemos um Evangelho, talvez nos dias de hoje, de cada um por si, Deus por todos. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Entenda isso. Claro que nós precisamos de Deus. Claro, irmãos, que nós precisamos de uma promessa. Mas pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de promessas. Mas pessoas também precisam de pessoas. Quem é o seu Aristarco? Quem está contigo para o que deve é? E Deus está te convidando também, porque Ele vai te usar, que em algum momento da sua vida, você vai ser um Aristarco ou uma Aristarca na vida de alguém. O pastor Diogo Carvalho, meu amigo, escritor do livro Relacionamento Discipulador, ele tem uma frase que eu acho tremenda, 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 tremenda. Olha, observe isso aqui no livro Relacionamento Discipulador, Charles. Você está fazendo curso lá da Fabapar, provavelmente citam lá o Diogo Carvalho. Jesus,
presta atenção, tinha nos seus discípulos, escuta isso, meu irmão, talvez você nunca escutou isso na vida. Jesus tinha nos seus discípulos os seus melhores amigos. Você já tinha parado para pensar nisso? Que os discípulos do Senhor Jesus eram os melhores amigos de Jesus. Na verdade, seus únicos amigos. Ele não eram os seus amigos, eram os seus únicos amigos. Porque todo mundo só queria crucificá-lo no final da vida. Para os momentos mais difíceis da vida. Se bem, olha que coisa interessante para tirar o peso das nossas costas. Se bem que eles nem sempre foram o apoio que Jesus esperava. Os discípulos do Senhor Jesus nunca resolveram os problemas de Jesus. Lá no Getsêmani eles pisaram na bola com Jesus. Mas mesmo Jesus sabendo que os discípulos eles iriam pisar na bola, Jesus não abriu mão da amizade dos seus discípulos. O reino de Deus é um reino de amigos. Entenda isso. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, 100% homem, ele não abria a mão dos seus amigos. Até no Getsêmani ele fala assim: puxa, mas vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Ele buscou em seus discípulos, em mais ninguém, exceto o Pai, bem colocado aqui para o pastor Diogo, o suporte na hora da aflição. Quem é o Aristarco da sua vida? Quem é alguém que você pode ligar para ele ou para ela no momento da maior aflição da sua vida? Eu quero que você entenda isso. Talvez você foi criado na sua vida toda numa teologia dizendo: não, na hora da aflição só conta com Deus. Verdade, na hora da aflição nosso maior socorro é no Senhor. Mas muitas vezes Deus usa anjos de carne e osso para ir à sua direção, para te ajudar. Entenda isso. Nós somos pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Olha no versículo 3, nessa mesma linha. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Paulo tinha passado há muitos anos atrás por Sidom, e lá em Sidom ele tinha feito amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Queridão, aqui em nossa igreja, aproximadamente há 21 anos, nós trabalhamos com pequenos grupos, que no primeiro momento chamávamos de célula com DNA batista, depois célula, não importa o nome, hoje nós trabalhamos com a nomenclatura pequeno grupo multiplicador. Ao longo desses 21 anos, esse pastor que você está olhando aqui, muitas vezes, eu fui carregado pelos nossos PGMs. Em situações muito complexas da minha vida, eu fui carregado por pessoas que perceberam minha necessidade, perceberam as minhas lutas, e me carregaram. Uma delas, há um bom tempo atrás, eu vivi uma grande depressão na minha vida. Eu não sei se você já viveu uma depressão, está vivendo depressão. Eu sei o que é depressão. Foram 3 anos. 3 anos sofrendo, irmãos. Segunda-feira de manhã, o dia mais terrível. Você tem que sair de casa sem ânimo, angustiado, triste, sem sonho, cinza. Podia estar o dia mais lindo lá fora. Podia as perspectivas serem as melhores. Mas aqui dentro, cinza. Aqui dentro, muito triste. E eu vivi muito tempo uma depressão. E uma das pessoas que perceberam foi aquele menino ali, ó. Faz assim, Cláudio. Faz assim com a mão, meu queridão, meu pastorzão. Olha aí, ó. Ele, mais outros 2 ou 3, o Orlando, o padrasto da Tati, o Newton e o Lindomar, eles perceberam que eu estava sofrendo, que eu estava com a depressão, e eles foram lá em casa. E falaram assim: William, você está com depressão, você está estressado, você está cansado, a gente está vendo. E aqueles meninos, por muitos meses, praticamente, me carregaram no colo, irmãos. Sabe o que é isso? Eles assumiram todo o meu ministério aqui na igreja, tudo que eu fazia. O que você faz na igreja? Faço isso. Pode deixar com a gente. A partir de agora nós vamos cuidar de você. Eu fico imaginando a mesma coisa Aristarco estava fazendo com o seu pastor, o seu líder. Que Paulo era o líder de Aristarco. Mas chega momentos na nossa vida que o liderado, meu queridão, é que acaba cuidando do líder. Paulo precisava de cuidado. E naquela oportunidade, aqueles meninos eram discípulos que nós tínhamos gerado.
E aquele momento que eu estava passando por uma depressão, os próprios discípulos me carregaram no colo por muitos meses, intercederam por mim, cuidaram da minha vida, de verdade, foram aristarcos na minha vida. Talvez se não fosse eles, eu não poderia estar hoje aqui com vocês. Há momentos na vida, irmão, que você vai passar por aflição, por lutas, que você precisa de Deus, mas você também precisa de pessoas. Você precisa de amigos verdadeiros, amigos para orar com você. Eles não irão resolver todos os seus problemas. Às vezes pode até prejudicar, mas o simples fato de alguém virar para você e falar assim: ó, estou contigo, conta comigo. Amigos verdadeiros durante a caminhada. Se eu quero vencer, enfrentar, superar tempestades, eu preciso gerar amizades verdadeiras. E como é que eu vou poder gerar amizades verdadeiras se eu estou escondido dentro de uma caverna? Sai da caverna nessa noite. Peça para o Espírito Santo que você seja um aristarco ou uma aristarca na vida de alguém. E quando Deus enviar um aristarco ou uma aristarca na sua vida, entenda que Deus envia anjos de carne e osso para cuidar de você. Esse é o nosso Deus. Para superar as tempestades da vida, eu preciso de uma promessa. Mas também eu preciso de amigos verdadeiros durante toda a viagem. Ah, irmãos, pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Amém? Quem entendeu isso? Quem está entendendo? Está entendendo? Está entendendo que Deus está querendo te capacitar para você superar tempestades? Tem uma promessa. Viva com a promessa. E tenha amigos verdadeiros. E a terceira e última verdade dessa primeira série, desse primeiro sermão dessa primeira série, dessa primeira parte: adaptar-se para enfrentar ventos contrários. Eu preciso de uma promessa, eu preciso de amigos, mas eu preciso me adaptar para enfrentar ventos contrários. Olha aqui, queridão. Em algum momento da vida, você vai enfrentar ventos contrários. Entenda isso. Em algum momento da sua vida, você vai enfrentar vento contrário. Por mais que Deus esteja contigo, por mais que você tenha uma promessa que Deus vai te levar para o lugar que Ele tem preparado para você, por mais que você tenha amigos verdadeiros, mas em algum momento, ventos contrários chegarão no teu barquinho da fé. E aí o que eu faço? Quando eu enfrento ventos contrários, eu preciso me adaptar, entenda isso. Adaptar para enfrentar os ventos contrários. Princípios são inegociáveis, mas estratégias, estruturas, elas precisam ser flexíveis nessa caminhada. Princípios você não pode abrir mão jamais, mas estruturas, planejamento, meu irmão, ele precisa ser flexível. Olha no versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre. Porque os ventos eram o que, irmãos? Porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. E eu quero ensinar para você 2 dicas, para você aprender a se adaptar para enfrentar ventos contrários. A primeira dica que eu quero falar para você, você quer se adaptar para enfrentar ventos contrários, a primeira dica é flexibilidade. Repita comigo, flexibilidade. Olha aqui, ó. Olha no versículo 6. Primeira dica, flexibilidade. Versículo 6, olha que coisa tremenda. Ali, quando eles chegaram lá em Mira, na Lícia, ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. E nos fez nele embarcar. Ali houve uma troca de navio. Eles iam no navio Adramítio, e aí aparece um navio alexandrino, e o centurião fez eles, no momento da viagem, trocar de navio. O que significa isso? Troca de navio é troca de estrutura. Entenda isso. Troca de navio representa uma substituição da estrutura que eles estavam andando. Eles estavam talvez até acostumados já naquele navio, mas surgiu um outro navio. Um navio mais propício para aquela necessidade. E ali o centurião fez eles embarcar. Versículo 7, parte B. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. O que eles fizeram? Eles tiveram que mudar a estrutura, mudar o navio e ajustar a rota. Nesse tempo de pandemia, ei, igreja,
Você é um homem de Deus, mulher de Deus, tem discernimento do Espírito. Você é uma pessoa espiritual. Se o vento está contrário, eu preciso, muitas vezes, trocar a estrutura, ou muitas vezes, ajustar a rota. Eu e a Tânia, nós fomos pregar lá em Minas Gerais, irmãos. Deu um problema no nosso voo, tivemos que ir de carro. A ida, maravilha, céu na terra. Meu irmão, na volta, primeiro dia da viagem, um caminhão tombou no meio da estrada, e eu olhava, irmãos, eu nunca vi tanto carro numa fila assim, falei, meu Deus, não vou passar aqui nunca. E aí, irmãos, adiantava eu ficar lá? Adiantava, Leno, ficar lá, olhando para aquele acidente? E aí eu lembrei exatamente desse texto, ajusta a rota. Peguei o GPS, irmão. Cadê o sinal de GPS no meio do nada, no meio do deserto? E aqui só falando, recalculando a rota, recalculando a rota. Falei, meu Deus, não tem rota nenhuma aqui. E aí eu peguei, falei, vamos voltar para aquela cidadezinha anterior, e lá a gente se informa. E aí, queridão, quando Deus está no controle, quando Deus entende que estamos tomando passos de fé, colocou um senhor assim do nosso lado, parecia um anjo. E eu falei, moço, olha, ele estava lá na estrada, a estrada está interditada. Ele falou, ih, rapaz, está desde manhã daquele jeito. Eu demorei 1 hora só para passar ali por perto. Eu falei, moço, eu estou querendo voltar para Uberaba, era a cidade que nós tínhamos que passar. Ele falou, olha, eu vou te ensinar um caminho, olha o caminho maravilhoso, vou te ensinar até um pedacinho de estrada de chão, mas vai dar certo. Irmãos, e ali nós ajustamos a rota, perdemos mais tempo. Mas se talvez eu tivesse ficado lá naquele acidente, talvez estaria até agora lá, irmão, esperando aquele caminhão sair daquele problema. No momento que o vento é contrário, ei, será que não está na hora de você usar de flexibilidade? Não, eu só vou se for desse jeito, se não for do meu jeito eu não vou sair daqui. Uma prova disso, tenho conversado isso com o pastor Leno. Nós tínhamos aqui, irmão, nas nossas reuniões de oração aqui da igreja, de manhã, quando muito, 15 pessoas. E aí Deus colocou no nosso coração, vamos fazer live de oração, vamos fazer live de oração. E fomos começando com 1, 2, 3, 4 lives. Hoje nós temos, juntando todas as redes, a rede do amor, a rede aliança, a rede mais. Queridão, mais de talvez 40 lives acontecendo durante a semana, o povo de Deus orando. Milagres têm acontecido, pessoas têm experimentado avivamento. Porque nós decidimos não bater de frente com o vento. O vento você não bate de frente com ele. Você ajusta as velas e segue a direção do vento. Entenda isso. Para que eu possa vencer as tempestades da vida, eu preciso ter flexibilidade. E a outra dica que nós aprendemos aqui, queridão, no texto, olha que coisa tremenda que eu aprendo aqui. No versículo 7 eu aprendo a segunda dica, andar no ritmo permitido, no ritmo da graça. Claro, lá, meu irmão, no asfalto eu estava andando lá 80, 100, 110 por hora, mas quando eu cheguei na estrada de chão, meu queridão, era 30, 40, andando bem devagarzinho, mas era o ritmo que era permitido. Talvez você queira andar como você andava lá em 2019, as coisas mudaram. Você precisa andar no ritmo que é permitido você andar nesse tempo agora. Talvez você tinha sonhos para que no começo de 2020 você vivesse coisas extraordinárias. E Deus, Ele está aí talvez nos ensinando a andar no ritmo permitindo. Olha aqui no versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias. E tivemos dificuldade de chegar a Quinido. Costeamos a ilha e com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Presta atenção no que eu vou dizer. A navegação estava perigosa. O barco estava andando devagar, meu queridão, mas o navio não parou. Entenda isso. Por mais que você esteja passando por lutas, tempestades, dificuldades na sua vida, o barco de Paulo estava enfrentando a mesma luta, a mesma dificuldade, mas aquele barco não parou. Há momentos na nossa vida, meu queridão, que você vai voar. Há momentos na sua vida, meu queridão, que você talvez vai correr. Há momentos na sua vida que você vai apenas andar. Mas há momentos na sua vida que você não vai poder voar. Você não vai poder correr, você não vai poder andar. E aí, meu queridão, quando isso acontecer, sabe o que você faz? Tu rasteja,
mas você não desiste. Deus te trouxe aqui para fazer essa cena, para você nunca esquecer isso. Há momentos na sua vida que você vai ter que rastejar. Como aquele barco, meu queridão, ele estava bem devagar, mas aquele barco não parou. Aquele barco, meu queridão, talvez ele estivesse rastejando. Há momentos na nossa vida, queridão, que você não vai poder andar, mas você vai poder rastejar. Rasteja, irmão, mas não deixe de viver os sonhos e projetos que Deus tem preparado na sua vida. É tempo, meu irmão, de você entender isso. Que você não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu chamado, não desista do teu ministério, não desista dos projetos que Deus tem colocado no seu coração. Não deixe a pandemia, o medo te sufocar, te colocar aí dentro de uma caverna. É tempo de você entender isso. Você não pode voar, você não pode correr, você não pode andar, mas eu me rastejo na presença do Senhor. Eu me rastejo, mas eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou viver os sonhos e projetos que Deus tem preparado para a minha vida. No meio da tempestade, meu queridão, há momentos que você vai vencer de joelhos. Você não vai poder fazer nada. Você vai vencer as tempestades rastejando, mas você não vai desistir. Porque o teu Deus é contigo. O teu Deus é contigo quando você está voando. O teu Deus é contigo quando você está correndo. O teu Deus é contigo quando você está andando. Mas o teu Deus é contigo quando você também está rastejando. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, meu queridão. Vamos ficar em pé. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo, meu queridão, falar ao teu coração. Que Deus, esse Deus de promessas, esse Deus de milagres, Ele quer fazer você superar as tempestades da vida. Ah, queridão, são 3 verdades que nós aprendemos hoje. Nós precisamos viver por uma promessa. Tome posse das promessas de Deus. Tenha amigos verdadeiros durante toda a viagem. Mas terceiro, adapte-se. Adaptar-se para enfrentar ventos contrários. Vamos adaptar para enfrentar ventos contrários. Adore o Senhor agora. Adore o Senhor em nome de Jesus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. Declare ao Senhor: a guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente.